E aí pessoal, meu nome é George, esse é o GeoLê e eu estou aqui para conversar com vocês sobre a seguinte questão. Será que vale a pena comprar um Kindle modelo Paperwhite Signature Edition? Vamos bater um papo sobre isso, porque o que acontece? Kindle, esse aparelhinho para leitura, é um aparelho aí muito querido, né? Quem não tem fica curioso para ter, quem tem gosta muito. A verdade é que ele é um dispositivo que nos ajuda bastante aí na leitura devido à sua tela, o meu tá no modo escuro aqui, devido à sua tela aí super agradável para a leitura. Então, devido a essa facilidade, a gente assim fica com muito interesse em adquirir, ou às vezes você já tem um modelo antigo de Kindle e considera a possibilidade de comprar um modelo mais novo, e aí, comprando um modelo mais novo, certamente você pensa em adquirir um modelo aí talvez mais avançado, né? O que acontece? Eu tenho aqui o modelo Paperwhite Signature Edition, quando ele foi anunciado, ok? Quando é que ele foi anunciado? Ele foi anunciado na 11ª geração, lá em 2021, ok? O foco tá com dificuldade de pegar aí, né? Mas, então eu tenho aqui o modelo da geração anterior, não é o modelo atual, ok? Mas o modelo atual, o 12ª geração Signature Edition, ele, bom, tem algumas coisas melhores, sim, não vou negligenciar isso, porém, o que torna o modelo Signature Edition melhor do que o modelo Paperwhite básico são as mesmas coisas da geração anterior, então eu vou conversar um pouco sobre especificamente o Signature Edition. Vamos lá? A ideia é o seguinte: a Amazon tem hoje no seu catálogo da Amazon brasileira 3 modelos de Kindle. Basicamente são o Kindle básico, que é aquele Kindle que tem aquela cor verdinha, né, oliva, aquele Kindle de 6 polegadas, o mais acessível, não tão mais acessível assim. E nós temos o modelo Paperwhite, que é um modelo agora com uma tela de 7 polegadas, ok? Modelo à prova d'água, modelo com um acabamento diferente, modelo com o novo processador e 12ª geração. E nós temos o modelo mais avançado, hoje atualmente na Amazon brasileira, que é o modelo Paperwhite Signature Edition. O que significa isso? Ele é basicamente a mesma coisa do modelo Paperwhite, com algumas pequenas diferenças. É sobre essas diferenças que eu quero conversar com vocês. Existe uma diferença nessa nova geração, que é uma diferença de acabamento. Eu não vou falar muito sobre isso porque eu acho que é o que menos importa, né? Mas eu quero falar sobre as qualidades do Signature Edition, porque essas qualidades são as mesmas da geração anterior que eu experimentei nesse modelo, ok? O que o Signature Edition tem que o modelo Paperwhite normal não tem, né? O que o Paperwhite Signature Edition tem a mais? Ele tem basicamente 3 coisas a mais. 3 coisas. Quais são elas? A primeira delas é um sensor de iluminação automático, ok? Esse sensor de iluminação, o meu fica aqui assim mais ou menos, né? É um sensor que, quando tem uma luz muito forte, ele necessariamente diminui o brilho. Quando tem uma luz mais fraca, ele aumenta, ele consegue equilibrar, né? Quando tá, por exemplo, uma luz extremamente forte, por exemplo, debaixo do sol, ele diminui. Essa é uma coisa que eu gostei, porque antes não estava acontecendo isso. Mas quando eu estou em um ambiente, digamos assim, totalmente escuro, por exemplo, quando eu vou ler à noite, ele vai e diminui o brilho também, mas quando está em uma luz, por exemplo, como essa luz de uma lâmpada forte assim, ele aumenta um pouco, então ele dá uma equilibrada. É um sensor de iluminação automático. A outra função que ele tem, na verdade, não é bem uma função, né? É só uma especificação, que é os 32 GB de armazenamento. Essa é uma coisa que muita gente procurava, né, para ter no seu dispositivo Kindle, digamos, para ter um pouco mais de segurança de armazenamento, a pessoa ter certeza de que o seu dispositivo Kindle caberia todos os seus e-books. Eu já provei aqui algumas vezes, tem vídeo aqui no canal demonstrando que não é necessário o modelo de 32 para você fazer isso. Para a maioria das pessoas é bem pouquíssimo provável que você precise de 32 GB para armazenar todos os seus e-books. Mas enfim, muita gente procurava isso e em gerações anteriores
Por exemplo, quando lançou o Kindle Voyage ou o Kindle o Kindle Paperwhite lá da 7ª geração, existiam alguns modelos que eram com 32 GB, mas ele era bem mais caro e era a única função a mais que tinha. O legal é que agora a nova geração tem 32 GB associada a outros recursos, né? Então traz uma vantagem melhor. Então, 32 GB e a outra função que ele tem, e talvez muitas pessoas não saibam disso, é que ele tem carregamento sem fio. Exatamente. Então, o Kindle, você pode pegar ele, por exemplo, e colocar sobre uma base de carregamento e ele carrega sem fio, né? Eu tenho uma base de carregamento que fica aqui no meu escritório, eu tenho uma base de carregamento que fica no meu quarto, eu só apoio o Kindle em cima e ele carrega, ok? Sem precisar de cabo. Então, basicamente, a linha Signature Edition do modelo Paperwhite tem essas 3 funções a mais, que são que é o sensor de iluminação automático, o mais armazenamento, ele vem com 32 GB, é o dobro de armazenamento, o modelo base vem de 16, e ele tem o carregamento sem fio. Então, basicamente, essas 3 funções a mais. Agora, o ponto é, vale a pena pagar a mais para ter essas funções? Bom, vamos lá. Os modelos mais caros, os modelos de maior custo mesmo, né? Porque caro já dá um juízo de valor se vale a pena ou não, né? Mas os modelos mais avançados em termos de preço, que trazem mais recursos, são os modelos de Kindle de menor custo-benefício. O que eu quero dizer com isso? O que eu quero dizer é que custo-benefício tem a ver com o quanto que você paga em proporção ao quanto de benefício que você recebe. Então, proporcionalmente, quando você olha o modelo mais básico, eu não vou nem olhar para as gerações anteriores, porque você não vai achar mais as gerações anteriores, né? Gerações anteriores só se você achar usado, né? Então, não faz muito sentido eu trabalhar com isso aqui. Mas, se você olha o modelo mais básico, que ele vem com maior nitidez, modo escuro, iluminação, USB-C, é o Kindle mais leve que tem, 16 GB de armazenamento por R$600, que é o preço base dele, apesar de por vezes entrar em promoção, esse é o modelo linha de entrada, R$600 esse modelo. Quando você vai para o modelo Paperwhite, você paga um tanto a mais, ele vai para 850, se não me engano, e você ganha ali algumas coisas a mais, por exemplo, uma tela maior, proteção à prova d'água, você ganha um outro acabamento, né, e uma melhor velocidade. Só que você está pagando R$250 a mais. Será que essas coisas valem R$250 a mais? Essa é uma dificuldade que nós enfrentamos, né? E o modelo Signature Edition, ele vai na casa dos milão, né? Ele vai na casa dos R$1.000. Então, por mais R$150 a mais, você leva essas outras coisas. O ponto é, essas coisas custam R$150 a mais, pensando no comparativo do Signature Edition com o modelo Paperwhite. Olha, eu vou te dizer, pelo histórico da Amazon, R$150 a mais é pouco. É pouco em relação a ter esses benefícios, tá? O histórico da Amazon vai cobrar bem mais em relação a essas coisas. Porém, apesar disso, eu não estou dizendo que é um bom custo-benefício. Por quê? Essas coisas a mais são legais? São legais, mas assim, são necessárias? Aí já muda um pouco o cenário. Vamos comentar sobre cada uma delas. Uma delas eu já comentei, né? Armazenamento. Vamos começar por essa então. 32 GB de armazenamento não é necessário. Eu não conheço ninguém que precisa de 32 GB de armazenamento. Eu não preciso. Eu tenho quase 3.000 e-books. Somando tudo que eu já comprei, somando com documentos pessoais, são quase 3.000 títulos ao todo. Eu não preciso de 32 GB. 16 GB me atenderiam perfeitamente bem. Então, pensando em armazenamento, isso não é necessário, mesmo se você quiser armazenar todos os seus e-books. Ainda que isso nem seja necessário, mas se você quiser, também não precisa ter todo esse armazenamento, né? Com 16 GB, você tem espaço de sobra para colocar muita coisa, ok? Então, vamos lá. 32 GB não é necessário. Outra coisa, o carregamento sem fio. Olha, eu uso, mas confesso a vocês que é uma coisa assim, bem pouco... como é que eu posso dizer?
necessário, né? É mais uma firula mesmo, uma comodidade, um conforto, porque certamente se eu já tenho uma base de carregamento aqui na minha mesa, é muito mais fácil eu só apoiar o meu Kindle do que procurar um cabo para uma conexão aqui e tal, né, encaixar certinho. Certamente existe uma maior comodidade e um pouco mais de como é que eu posso dizer? O meu Kindle vai ficar mais conservado, né? Porque certamente o encaixe tira e coloca, ele vai desgastar bem mais a porta USB do que um apoio sem fio, né? Que eu só encosto aqui. Mas assim, é um detalhe tão pequeno. E outra, o Kindle, ele tem uma superfície muito grande. Em relação, por exemplo, a um celular, que são os dispositivos, ou um fone de ouvido, né? Eu tenho um fone de ouvido que carrega sem fio, eu tenho um celular que carrega sem fio. Agora, o celular e o fone de ouvido tem uma superfície muito pequena. Você vai colocar ali, dificilmente você vai errar como você coloca sem fio. Agora, o Kindle, como ele tem uma superfície grande, se eu colocar mais para trás, mais para frente, mais para o lado, ele não carrega muito bem. Ou seja, digamos que ele não vem com isso tão ajustadinho assim. Existe até uma possibilidade de colocar um anel magnético aqui nessa capinha, bem no meio, porque eu tenho um carregamento sem fio que é MagSafe, né? Igual aquele do iPhone, e aí quando eu coloco ele gruda ali, né? Mas assim, isso é uma coisa tão... é um detalhe tão bobo, tão besta, que eu acho que nem faz sentido. Ou seja, pagar a mais para ter carregamento sem fio e ficar inventando essas coisas é mais uma bobagemzinha mesmo, né? Novamente, não é um recurso muito interessante. E aí, o outro recurso é a iluminação automática, né? O brilho automático. Bom, o brilho automático eu já acho que é uma comodidade interessante porque se você clica para ligar o Kindle e ele estiver em um ambiente mais ou menos escuro, ele já vai ajustar automaticamente o brilho para você. Isso torna, digamos, o seu momento muito mais... Você só está preocupado com a leitura, né? Você ligou e você quer ler. Você não vai ficar preocupado com ajustar ali o brilho. Você pode configurar também, não com sensor, mas por horário, a temperatura da cor, você bota uma cor mais quente e tal. Isso até é um pouco mais interessante e tem uma influência mais direta na experiência de leitura. Vamos lembrar que o Kindle é para ler, né? Mais do que um dispositivo digital, um dispositivo eletrônico, ele é um dispositivo de leitura. Então, quando você pensa nos 32 GB de armazenamento, isso em nada afeta a sua leitura. Quando você pensa no carregamento sem fio, isso é uma mera comodidade para os momentos que você não está lendo, e ainda mais se tratando de um dispositivo que a bateria dura semanas, né? Agora, quando se fala do brilho, isso afeta diretamente a sua leitura. Se o brilho não estiver bom, vai atrapalhar a sua leitura, vai incomodar um pouco, você vai ter que puxar a barra para mexer nas configurações. Porém, o que você precisa fazer quando a iluminação não está adequada? Você vai arrastar de cima para baixo e você vai... Olha, o brilho já mudou automático, né? E você vai mexer no brilho. É só isso. Os novos modelos você só arrasta para baixo. O brilho já está aqui à sua disposição. O que isso significa? Significa que você está pagando a mais só para não arrastar de cima para baixo. É um detalhe também muito, mas muito pequeno. Tendo posto isso, significa que não é necessário um modelo Signature Edition. Agora, eu acho interessante até esse nome. Para quem seria, então, o modelo Signature Edition? O nome Signature, que tem a ver com assinatura, né? Uma edição de assinatura, uma coisa assim, remete... eu acho que ele até poderia ter outro nome, apesar de que em outros dispositivos tem outra qualidade. Mas talvez seria mais um Fan Edition, uma edição de fã. Eu acho curioso porque, por exemplo, a Samsung tem os seus smartphones e tablet na edição de fã, e a edição de fã ela é mais acessível, ela é mais barata. Eu acho que no caso do Kindle, como o modelo básico ele já atende a maioria das pessoas, seria interessante um modelo avançado ser edição de fã. Por quê? Quem compraria um modelo desse mais avançado é o fã. Quem não é fã do Kindle, não é fã da Amazon, quem só quer um dispositivo de leitura, vai comprar o mais básico e vai se dar por muito satisfeito. Talvez compre o modelo Paperwhite por ser uma pessoa que quer uma tela maior ou talvez corre algum risco
quanto a ser a prova d'água, né? No caso, não o risco de ser a prova d'água. Corre o risco com a água e estragar o aparelho, então precisa de um dispositivo à prova d'água para usar em ocasiões aí arriscadas, né? Agora, fora desses contextos bem específicos, e eu acho que isso é bem específico mesmo, são poucas pessoas que vão precisar disso, eu não vejo um público-alvo para o Signature Edition, exceto aquelas pessoas que são fãs ou aquelas pessoas que já têm um aparelho mais avançado antigo, em uma época em que fazia mais sentido comprar um aparelho mais avançado, porque o básico não tinha luz, o básico era muito de plástico, sei lá. E aí a pessoa, para pegar uma geração atual, faz mais sentido pegar um que é um pouco melhor, né? Ou seja, são casos raros. Eu acho que o Signature Edition, então, para o público geral, ele não é um aparelho interessante. Eu não acho que ele é um aparelho que faça muito sentido. Agora, para quem gosta muito de Kindle ou já tem Kindle há muito tempo, vale a pena comprar porque você vai continuar tendo as suas experiências de leitura com uma firulinha um pouco a mais, né? E eu acho que isso é uma coisa legal. Se você vai trocar de aparelho, e isso, na verdade, é a minha opinião em relação à compra de dispositivos novos ou uso de outros aparelhos. Você, quando compra um dispositivo, você quer ter uma experiência um pouco diferente. Você quer ter uma experiência, digamos, um pouco melhor. Você quer ter uma coisa nova. Você está pagando em um produto, e é importante lembrar isso, apesar de o Kindle ser para leitura, acima de tudo, ele é um produto eletrônico, né? E você está pagando por isso, você quer ver o valor do seu investimento ali em algum sentido, né? Você quer ver uma coisinha a mais. Então, por isso que eu acho que aqueles que têm um aparelho, por exemplo, um Paperwhite antigo, talvez faça sentido pegar um Paperwhite Signature Edition. Apesar de que, se você vem aí antes da 10ª geração, né, da 10ª geração para trás, qualquer Paperwhite você pegar aí, você vai já sentir a diferença só pelo tamanho da tela, né? Mas, enfim, podendo investir um pouco a mais, por que não um Signature Edition? Mas é isso, não é necessário e as suas funções a mais não são tão atrativas assim. Mas aí, se você é fã, vale a pena adquirir e ter uma experiência aí um pouco melhor, com mais recursos, ok? Mas é isso, gente. Um videozinho rápido aqui comentando sobre o Paperwhite Signature Edition. Lembrando que o meu é o modelo da 11ª geração. Eu não peguei em mãos, eu não tenho ainda o modelo da 12ª geração. Gostaria muito de ver as diferenças e, quem sabe, fazer aí um comparativo, né? Se isso acontecer, certamente vocês serão informados. Se você quiser saber mais sobre isso, se inscreva no canal e acompanhe os próximos vídeos. Por hoje eu fico por aqui. Até uma próxima. Tchau!